Eu sou Larissa Nobre e esse é o nosso canal Advogateando, os primeiros passos do advogado. Se você chegou até esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e assina as notificações. É aquele sininho que vai ficar do lado, porque isso vai fazer com que você sempre assista os nossos vídeos. Se você ainda não acompanha a gente nas redes sociais, segue a gente lá no Facebook e no Instagram, @advogateando ou /advogateando, né? Se você estiver no Facebook. Hoje, o meu desejo de bons alvarás e sentenças procedentes vai para o Dr. Márcio Pereira, daqui do Rio Grande do Norte, e Dr. Gutenberg Pereira também, lá do Ceará, né? Lá de Fortaleza, Ceará. Bem, hoje nós vamos falar a respeito da importância dos pedidos numa petição. Vamos lá? O mais importante de tudo, quando você vai começar a fazer uma petição, é saber o que pedir. E aí, muitas vezes eu vejo, ou as pessoas chegam até mim e falam, Lari, olha, eu fiz assim, 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 mas eu quero fazer isso, isso e isso, e eu não sei como fazer. Ou fundamentam a peça, mas não fazem os seus pedidos específicos que devem constar na petição inicial ou na contestação, se for o caso. Esse vídeo vai ficar específico para a petição inicial, tá certo? Depois a gente fala falando a respeito dos pedidos que devem constar na nossa contestação. Claro que o que eu vou falar aqui não é de todas as iniciais, eu não tenho como prever qual é a inicial que o colega vai fazer. Mas eu vou tentar trazer ao longo dos dias, né, essas petições aqui para que a gente possa estudar elas um pouco mais a fundo. Mas enfim, a gente sempre precisa, se a causa de pedir é uma guarda, a gente precisa fundamentar a nossa petição. Mas a gente precisa deixar claro lá no final que a gente quer a guarda de tal jeito, de tal forma. Acontece muito, muito mesmo, as emendas às iniciais, porque o juiz não entendeu qual é o motivo de pedir. Na sua cabeça, na cabeça do seu cliente, está muito claro. Mas você também precisa ser claro no que está pedindo. Ah, mas Lari, se eu fundamentei para guarda, é claro que eu quero uma guarda. Sim, então peça essa guarda. Eu, particularmente, sempre peço a justiça gratuita nos meus processos. Absolutamente sempre. A gente já tem vídeos aqui falando a respeito de justiça gratuita. Então, eu fundamento o meu pedido e eu coloco lá no final, e geralmente é a letra A dos meus pedidos, porque os meus pedidos eu não enumero, né? Mas eu coloco as letrinhas A, B, C, D, E, F, até a quantidade dos meus pedidos forem, e minha petição ela fica geralmente toda numeradazinha, né? As preliminares, a causa, o que é que eu tô querendo nesse específico tópico e nesse outro específico tópico. Então, geralmente e comumente o meu a justiça gratuita é sempre a minha preliminar. Eu sempre coloco, seja na inicial, seja na contestação. E se não tiver esse pedido, não adianta, né? Se não tiver esse pedido, não adianta ter a fundamentação, porque se o juiz conceder, vai ser um pedido extra petita, vai ser uma decisão extra petita, ou seja, que não está no processo, e a gente também já tem vídeos a respeito disso. Então, vai pedir a justiça gratuita para o seu cliente, coloca lá, quero justiça gratuita por causa disso, disso, disso e disso. Ok. E lá embaixo, lá nos pedidos, você vai colocar, eu quero quero que seja confirmada a justiça gratuita, tá bom? Bom, então, como geralmente eu faço uma inicial, né? Eu coloco a obrigatoriedade, né, que é o cabeçalho. Do cabeçalho, a gente vai qualificar as partes, e aí eu qualifico as minhas, e a gente também já tem vídeo a respeito disso. Eu qualifico primeiro o meu cliente, depois de qualificar o meu cliente, eu qualifico com quem eu vou, né, em face de quem eu vou litigar. Depois disso, qualifico o máximo que eu posso. Se eu não tiver essa qualificação, a gente também tem vídeo falando a respeito disso. A gente vai atrás de colocar o máximo de qualificação possível, mas se não é possível, se a gente não achou, não tem problema. A gente pede para que o juiz providencie, mas a gente tem que provar ao juiz que foi feito o máximo de tentativas para achar aquela qualificação, tá? E tem que colocar
estado civil ignorado. Não adianta você simplesmente suprimir aquilo como se você... mas eu não sei, não vou colocar nada. Não, você precisa colocar que o estado civil, por exemplo, é ignorado ou não sabido, tá bom? E aí, depois disso, você vai nomear a peça. E eu vejo muitos advogados com dificuldade de descobrir qual é a peça que vai ser feita. Mas isso também é para um próximo vídeo. Esse vídeo vai ser só para basear os próximos. Mas aí você vai nomear a sua peça. Ora, se você quer uma guarda, é uma ação de guarda. Se você quer um alimentos, é uma ação de pensão alimentícia. Se você quer uma reclamação trabalhista, uma relação de trabalho, vai ser uma reclamação trabalhista. Se você quer um dano moral, o nome vai ser dano moral. Se você quer que alguém te pague alguma coisa, você vai ter que descobrir se é uma obrigação, se é uma execução, se é uma ação de cobrança. E aí o colega vai, dentro da sua experiência, descobrir qual é o nome que se dá àquela peça. E depois disso, vai começar o dos fatos. Se tiver alguma preliminar, como eu, que sempre abro preliminarmente a minha justiça gratuita, eu coloco o preliminar da justiça gratuita, tá? Porque antes de ser decidido qualquer coisa do processo, eu preciso que seja discutido se a minha cliente vai ou não ter a justiça gratuita. E se ela tiver, aí o andamento do processo. Se ela não tiver, aí a gente pode agravar a decisão e também já temos vídeo no canal a respeito disso. Então, colocamos lá, eu coloco, né, o da justiça gratuita. Depois de colocar a justiça gratuita e fundamentar os motivos da minha justiça gratuita, eu entro nos fatos e separo lá no meu tópico dos fatos e começo a contar o que aconteceu. Lari, mas eu começo desde quando? Qual é o ponto? Gente, coloca cronologicamente o que vai ficar em lógica, certo? Porque se não estiver na lógica, se não estiver um raciocínio, a sua ação pode ser, a sua petição pode ser inepta. E ninguém quer uma inépcia da inicial. Ninguém quer, não entendi sequer o que esse advogado está contando aqui. Então, tenta colocar os dados o máximo que você puder. Não precisa enfeitar a petição inicial. Isso é muito antigo. Não, mas eu vou enfeitar. Eu estou querendo a guarda. Eu vou colocar que a princesa, o fruto da relação que eles namoraram durante anos e que ele pediu ela ajoelhado no restaurante. Gente, isso não entra numa ação de guarda, por exemplo. Então, você precisa saber o que você realmente quer pedir para que você faça seus fatos. Muito simples. É uma ação de guarda? Pronto, fulano e fulano viviam, tiveram uma filha e dessa filha agora estão discutindo a guarda. Objetividade também nas peças. Não estou dizendo que é para omitir coisas, não, mas quanto mais objetivo vocês forem, mais claro vocês forem, mais claro e mais objetivo fica o processo, mais rápido anda, mais célere acaba saindo a sentença também mais rápido. O juiz vai entender com mais facilidade. Nós que vamos contestar, vamos também entender com mais facilidade e vai ficar tudo mais fácil e ninguém vai pedir a inépcia da sua inicial. Doutora, mas só tem um parágrafo então, porque eu vou dizer que o pai e a mãe viveram juntos, estou usando aqui o exemplo de guarda, né? O pai e a mãe viveram juntos e agora se separaram e estão brigando por causa da guarda da criança. Sim. Esse é um fato interessante. Você pode colocar mais coisas? Pode. A criança sempre morou com a mãe. A criança sempre tem a mãe como... Mas você não precisa colocar desde o começo... não, eu vou falar dessa ação... Eles quando começaram a namorar... Isso não entra no processo, certo? Vamos mudar então. Falar de um dano. Já que você pode estar dizendo... ela está falando só de guarda. Vamos falar de dano. O dano moral... ele tem que ser provado, né? Você tem que fazer a prova do dano, e quantificar e qualificar. E, além disso, ele precisa estar lá, escrito qual foi o dano. Eu preciso contar como foi o dia. Ela acordou, depois que ela acordou, ela fez isso, e ela resolveu comprar um produto, e desse produto não há necessidade de alongar os fatos, certo? Conta de um jeito cronológico, conta de um jeito que dê para todo mundo entender e conta com o máximo de objetividade que puder. Porque aí os fatos vão ser objetivos e objetivamente vão ser questionados e respondidos pelo juiz ou decidido pelo juiz A, B, C, D, o que for pedido, tá bom? E aí, vamos lá. Vai ter o cabeçalho, aquelas linhas duplas, o seu cliente, o nome da ação
e a outra parte, né? Comigo, né? O meu pedido preliminar de justiça gratuita bastou começa os fatos para serem contados objetivamente do direito, e aí você vai ter que colocar a letra da lei. Ah, Hilário, mas eu quero botar a doutrina, eu quero botar a jurisprudência, eu quero botar... Quer colocar? Coloca, não tem problema nenhum. Vai lá, coloca, fundamenta a sua peça ao máximo que você puder e traz questões máximas que você puder. Mas assim, tenta colocar questões que sejam resolvidas, né, dentro daquele mesmo processo. Tenta verificar o que o juiz já decidiu em processos anteriores a respeito daqueles casos específicos. Isso vai te ajudar a incrementar a sua peça, né, deixar ela mais elaborada, mais fundamentada. E já vai dizer, olha, excelência, neste caso, que é muito parecido com este, o senhor julgou desta forma. Então, se quiser trazer julgados, é bom que traga os julgados ou da própria vara, tá? Das sentenças da própria vara, ou do TJ do seu estado. Ah, Lari, mas a jurisprudência... Gente, eu costumo dizer que jurisprudência tem para todos os lados e todos os gostos. Então, embora ajude a fundamentar a sua peça e ajude no entendimento do juiz, a jurisprudência, se você colocar hoje, jurisprudência de guarda para mãe, jurisprudência de guarda para pai, jurisprudência de dano moral, jurisprudência de dano material, jurisprudência de... Você vai encontrar sempre duas correntes, porque sempre vai ter alguém que vai entender diferente de você, e é por isso que a gente recorre à justiça. Se todas as pessoas pensassem iguais, né, e fizessem as ações iguais, não precisava nem de juiz, né? Já teria uma jurisprudência já decidida daquela forma e ficaria unificada, né? Ficaria vinculada, seria quase uma súmula vinculante. Bom, passou disso, vamos para os pedidos. Se você colocou aqueles tópicos, certo? Fundamentou, fez a sua fundamentação baseada na lei, além da lei junto às suas jurisprudências, seus julgados lá, você vai para os pedidos. E aí os pedidos precisam ter pertinência com o que você está pedindo, tá? Precisa necessariamente constar lá, os pedidos têm que ser expressos, então precisa necessariamente estarem expressos, constarem na petição inicial quais são os seus pedidos, de forma clara e objetiva. Por quê? Porque senão pode ser uma ação inepta. E a inépcia da inicial ninguém quer perder um processo antes dele começar de verdade. Então, colocou lá o pedido da justiça gratuita, coloca lá embaixo, justiça gratuita. Colocou lá em cima que quer determinado ponto, vê o nome da ação. Ah, essa ação é uma ação de, sei lá, um interdito proibitório. O que é o interdito proibitório? O que é que eu preciso colocar? Então, você precisa saber o que o cliente quer e do que o seu cliente quer, o que o colega quer, que seja procedente ou que seja afastado, né, no caso do interdito proibitório, né, um afastamento de alguma coisa, qual a obrigação que tem que ser cumprida, coloca lá o que é que quer especificamente. Ah, eu quero que mude um registro num cartório. Coloca, eu quero que seja mudado, requer que seja mudado o registro tal, na folha tal, de Maria dos Anzóis para Maria dos Anzóis da Silva, porque teve um erro e tal. Então, precisam ficar muito claros os pedidos, certo? E essa é a importância, porque se você não souber pedir, não adianta fazer a sua petição, fundamentação maravilhosa, mas se não tiver o pedido claro, a sua ação ainda pode ser inepta. E a gente não quer que isso aconteça. Então, a importância de pedir é tanta que eu começo as minhas iniciais, eu começo pelos pedidos, tá? Então, eu sempre começo, o que é que eu vou pedir? Eu vou pedir isso. Então, eu faço os meus pedidos, depois eu vou para os fatos e, por último, eu faço a fundamentação, tá bom? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Depois a gente pode até criar uma nova série falando a respeito de quais pedidos que tem que ter nesta ação, e aí a gente vai para falar das ações específicas. Mas não esquecem dos pedidos de vocês, porque é extremamente importante. Sejam claros e objetivos nas peças de vocês. Não precisa florear, não precisa falar termos jurídicos bonitos, as astraentes, a vacatio legis, a correição, sei lá, e tantas outras palavras bonitas. Não há necessidade, certo? Fala de uma forma língua clara. O colega vai falar cultamente, obviamente, vai colocar na sua peça o seu melhor, mas assim, não há necessidade de você enfeitar a peça, tá? E assim, eu tô falando isso porque, Lari, o que motivou esse vídeo? Lari, o que motivou esse vídeo? Esse vídeo foi motivado porque eu peguei uma peça agora que eu não conseguia sequer entender o que era a peça. Eu não conseguia entender o que é que a pessoa queria. E assim, eu vi que era uma advogada iniciante, né?
Não vou falar, obviamente não vou falar o nome, mas eu vi que era um advogado iniciante, pedi para que outros colegas lessem e eu não consegui. A juíza mandou emendar, a pessoa emendou e eu não consegui entender. A juíza mandou emendar novamente e eu não consegui entender ainda o que é que quis falar aquela peça. Então, enfim, e aí, obviamente, eu vou pedir a inépcia da inicial, que vai ser em próximo vídeo nosso assunto, tá bom? Bom, se gostou desse canal, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva. Segue a gente nas redes sociais e procura vaga lá no Advogatinho no WhatsApp, tá bom? Os links estão aqui todos na descrição do vídeo e até a próxima.